A minha vida estava correndo normal até começar a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Foi inesperada, eu acho que já falei com vocês também, que foi um pacto assinado de não agressão. Infelizmente, os alemães não respeitaram esse pacto e se armaram até os dentes, vamos dizer assim. E quando invadiram a Polônia, 1º de setembro de 1939, ninguém estava esperando, mas começaram as detonações. Os varsovienses, também falei que são muito bravos, eles queriam se libertar sozinhos. Meu marido tomou parte ativa do levante de Varsóvia. Quando fracassou, ele foi levado para a Alemanha como prisioneiro de guerra. E população civil, aqueles mais idosos a partir de 50 anos e as mais ainda com crianças menores de 2 anos, foram levadas para os camponeses poloneses. Aí que nós ficamos lá até terminação de guerra. Os alemães estavam progredindo, parecia que queriam repetir aquela mesma coisa que Napoleão queria, conquistar o mundo. E Hitler também tinha esse propósito. Só que não contava com força de natureza. Chegou até Sibéria, onde a temperatura desce muito baixo, não sei hoje até quando, e os alemães não aguentaram. Não aguentaram simplesmente, porque não foram preparados para enfrentar um frio desse. 2 meses que durou o levante, nós ficamos sem água e sem comida. Os alemães sabiam que sem comer ainda aguenta, mas sem água é impossível, né? Primeira coisa que eles destruíram foram os filtros. Ninguém lavava nem o rosto, nem as mãos. Com quê? Não tinha com quê. E olha, eu acho engraçado hoje. Quando às vezes falta água, meus filhos sempre costumavam levar, não posso tomar banho, o que é isso e tal. Os alemães determinaram quantidade de alimentos por pessoa. E só com aqueles tickets a gente podia comprar. Não somente, tinha câmbio negro também, mas para isso tinha que ter bastante dinheiro, porque esses momentos aquele que é comerciante, ele aproveita, não é isso? Então, a gente vivia só aquilo que a gente recebia. Basta te dizer, carne, por exemplo, para a pessoa foi determinado 250 gramas de carne com osso por pessoa e por semana. Então, a gente costumava dizer assim, que era muito para morrer e pouco para viver. Meu marido foi liberto pelo exército americano, entrou pela correspondência comigo por intermédio de um colega dele, que tinha aquele movimento ainda mais ou menos livre, e ele mandou para mim os documentos para que eu, não sei se eram legítimos, se eram falsos, de qualquer maneira, mandou esse documento para que eu pudesse sair com meu filho. Deixei meus pais, porque lugar da esposa com filho já é o marido, né? A minha família é mais próxima. Meu marido marcou um lugar onde que a gente podia pegar o trem e ir para a Tchecoslováquia. Minha mãe me levou até aquela casa do colega dele, e não esqueço a expressão dos olhos dela. E meu pai já tinha sofrido muito na hora quando foi mandado abandonar a casa da gente. Meu marido foi como prisioneiro de guerra, mas a população civil, como já disse, foi levada para a roça.
Então ele sofreu muito essa saída, ele nem queria sair de lá. Mas nós persuadimos, se tivesse ficado, podia ser até matado lá mesmo. Então ele saiu, mas doente, ficou doente bastante tempo, e depois quando nos despedimos, ele andava com uma, como é que chama aquele que... Uma bengala? Oi? Bengala? Bengala, com bengala. Mas nós encontramos na Tchecoslováquia, em Pilsen, até os alemães estavam progredindo mais adiante. De lá, quando já estamos se aproximando até a Tchecoslováquia, nós fomos junto com o exército americano para a Alemanha. Primeiro nós fomos no Munique, ficamos 6 meses lá e a gente estava fazendo os planos para onde que a gente ia morar. Porque ninguém queria voltar para a Polônia. Alemães saíram, os russos entraram. De um dominavam, depois outro. Então a gente não queria mais ficar sem liberdade total. Aí a gente planejava primeiro nosso pensamento Austrália. A gente estava fascinado com a Austrália. Depois a minha cunhada, que é essa pintora que pintou todos os meus quadros, ela morava no Brasil antes da guerra, porque o marido dela era diplomata, representava a Polônia aqui no Brasil. Então ela conhecia muito bem o Brasil, entrou em correspondência conosco e incentivou muito para que a gente viesse para o Brasil. Que o Brasil precisa de gente nova, cheia de energia e prontos para pegar qualquer coisa para se manter. Aí que nós viemos. A gente não tinha condições como viver, não tinha profissão definida, beliscava aqui, beliscava ali, mas não tinha para dar conforto para eles. Aí nessas horas, eu lembrei na confeitaria sonhos bem diferentes daqui, com recheados, depois fritos, depois passado um glacê por cima, mas naquela ocasião tinha muitos estrangeiros e tinha uma confeitaria onde que os estrangeiros se reuniram. E no início ele se dirigiu para a proprietário dessa lanchonete e também ofereceu esses sonhos que ele trouxe como amostra. Ele falou, não, muito obrigada, mas meu marido tinha uma ideia genial. Ele falou, o senhor não vai pagar nada, mas o senhor vai me permitir apenas oferecer esses sonhos para os fregueses aqui na mesa. Se fosse aprovado, o senhor encomenda. Naturalmente, todo mundo ficou doido com esses sonhos, doido mesmo. Então, a primeira remessa já foi garantida. Aí comecei a fazer esses sonhos. Olha, trabalhei muito mesmo, porque tinha encomendas de um restaurante que recebia grandes banquetes naquele restaurante. E eu cheguei a ter encomenda de 500 sonhos. Mas olha só, para mexer um bacião enorme para dar 500 sonhos, e 1 hora tinha que ser mexido, 1 hora. Eu mesmo não tinha ajudante ninguém naquela ocasião, só eu. Durante o dia eu era dona de casa e durante a noite fazia sonhos e meu marido levava para aqueles que encomendavam. Nas vitrinas aqueles supermercados, vamos dizer, tinha cachos de banana.
Eu estava namorando esses cachos de banana sem coragem de comprar, porque era muito caro. Na minha terra não nasce banana, não. Então tudo é importado de outros países. Mas um dia não resisti. Comprei uma banana e trouxe para casa para dividir entre meus pais e meu irmão. Cada um ganhou um pedacinho de banana. Hoje sei que tipo de banana foi. Caturra. Essa banana, até hoje eu tenho gosto dela. Porque foi tão inesperado que eu experimentei essa banana que eu queria tanto. Foi essa a nossa história.